Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mais Que Arquiteto do CalRN. Hoje nosso programa está mais leve, mais artístico, mais até terapêutico, porque nós vamos entrevistar aqui um dos nossos talentos que já foi da arquitetura, agora enveredou para outras áreas. Jefferson Arruda, terapeuta corporal, professor de yoga, yoga dance, criador do método Mover-se de dança essencial. Nós estamos aqui no departamento de dança da UFRN para conversar e descobrir mais sobre a dança e sobre a arquitetura com o Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Seja bem-vindo ao Mais Que Arquiteto do Cal. Obrigado pelo convite, é uma satisfação desenterrar alguns capítulos do meu passado recente. E como é que tu... O que veio primeiro? Essa tua veia a paixão pela arquitetura, pela dança, pela yoga? Como tu começou como? Eu acredito que todo artista carrega uma alma um pouco mais sensível, no sentido de afetar-se mais pelo mundo, né? A primeira coisa que nasceu comigo foi isso. A arquitetura foi só mais uma manifestação do meu afeto pelo mundo, no sentido do gosto pelo belo, pela organização espacial, por simetria, ritmo, harmonia, equilíbrio, cores. Então, a arquitetura foi apenas mais uma manifestação da minha sensibilidade no meio do caminho. O que nasceu primeiro foi o artista. Sim. Mas tu te formou tu começou trabalhando com o teu ganha-pão era arquitetura. Construção civil. Construção civil? Foi o primeiro. Porque eu sempre quis ser artista. E aí quando meus pais tinham muito medo disso, né? Como todo pai nordestino, potiguar, tem medo. Na década de 80, um filho nasce querendo ser artista, aí não dá, né? Então, quando eles me viram pela primeira vez olhar para uma planta baixa e achar aquilo bonito, aí eles viram o gancho, entende? Para me salvar do perigo de ser artista. E aí começaram a cozinhar meu ouvido e eu comecei a gostar daquilo. E então fui procurar o IFRN, que na época ainda era ETFERN. Eu fui da primeira turma do Cefet. ETFERN e Cefet, a transição. Então eu fiz o curso de construção civil e lá, com certeza, dentro desse universo, eu me encantei pelos desenhos. Desenhar, para mim, foi a minha primeira meditação. Eu acho que essa pessoa hoje que trabalha com atenção plena, com meditação, porque yoga, em certa medida, é meditação, experimentou meditação pela primeira vez nas aulas de desenho. Nós tínhamos 4 aulas seguidas, assim, ó, e naquela época não existia celular nem internet. Sim. Então, desenhar, para mim, era meditar. Era um mergulho no agora, na presença, sabe? E eu passava ali 4 horas, então, meditando. Construção civil foi onde começou, me encantei pelo desenho, resolvi fazer arquitetura e aí vamos seguir para o resto da história. Isso, então vamos. E daí a tua transição da arquitetura para as artes mais específicas, assim, tipo dança, yoga. Como é que foi essa transição? Tu continuou, tu trabalhava ativamente na arquitetura, né? Fazendo projetos. Sim, fiz tudo na arquitetura durante 10 anos. Mas eu fui um pouquinho fisgado no final do curso. No final do curso de arquitetura, e todo mundo sabe o quanto é pesado o curso, eu estava com coisas no meu corpo que, se fosse hoje, diriam que era início de fibromialgia. E aí, naquela época, não existia isso ainda. Mas eu fui para um neurologista, porque eu estava com muitas dores, dor de cabeça, irradiava pelo corpo. E aí fiz todos os exames e o neurologista, naquela época, olhou para mim e disse: garoto, você não tem nada, você precisa fazer algo que você goste. E aí eu digo: meu Deus, o que eu gosto? Aí eu acho que eu gosto de dançar. Eu tinha acabado de ver meu primeiro espetáculo de dança contemporânea da vida. Uma semana antes de eu ir para esse neurologista e ele me dizer isso. E aí eu era aluno da UFRN, estava no último período de arquitetura, no último ano. E aí soube que tinha aqui, nessa salinha, uma aula de dança, na hora do almoço. Aí eu vim ver o que era, né? Fiz essa aula de dança e no final da aula de dança tinha um coreógrafo que tinha acabado de chegar de um pós-doc em Portugal, estava na sala assistindo um ensaiozinho de dança e me viu. No final da aula ele me chamou e disse: tem uma dança aí para você colocar para fora.
Quer colocar, vem aqui sábado à tarde, eu tenho um projeto de extensão, que é uma companhia de dança só para homens. Você tem uma dança para colocar para fora, vamos fazer isso. O nome dele é Edson, claro. Então eu comecei a descobrir a dança aqui nessa salinha que eu vou entrar daqui a pouco com vocês. E nunca mais voltei nela, então acho que eu vou até me emocionar aí, né, de voltar para essa salinha onde tudo começou. E aí meus pais naquela época eles ficaram um pouco medrosos, porque 2 meses depois, foi setembro de 2003, 2 meses depois eu estava no Teatro Alberto Maranhão, dançando já, um espetáculo. Foi muito rápido. Só 2 meses depois? Foi muito rápido. E aí eles viram quanto isso era forte em mim, e eu estava terminando a arquitetura e sendo fisgado pela arte de novo. Então aí já foi um processo meio que difícil, mas isso só veio despontar muito tempo depois. Eu terminei a arquitetura, exerci a profissão por 10 anos, fui construtor, arquiteto, paisagista, decorador, fiz tudo. Fui professor, fui pesquisador científico, cheguei até fazer projeto de doutorado, escrevi artigo científico, ia para congresso. Enfim, aí chegou um tempo na arquitetura em que eu senti que estava tudo meio torto ali. E aí eu lembrei de novo desse mundo mais sensível. E aí resolvi apostar tudo de novo em uma nova carreira. E essa nova carreira, ao meu ver, tinha que ser dentro da universidade de novo. Porque a mente limitada da gente pensa que profissão só se faz aqui dentro. E naquela época eu também achei que profissão só se fazia aqui dentro. E aí eu fui procurar outra graduação e foi em psicologia. Então eu cheguei ainda a fazer ali um tempinho de psicologia, mas vi que não era a minha praia, que eu precisava apostar em cursos mais livres aqui fora. E aí foi onde começou minha formação como terapeuta corporal, em medicina indiana, yoga e outras coisinhas que surgiram aí pelo caminho. Tu disse que tu te apresentou 2 meses depois, foi o teu primeiro espetáculo. Tu parou nesse ou tu fez mais algum? Fiz alguns. E daí tu continuava trabalhando em arquitetura. Sim. Começou a fazer psicologia, ainda trabalhando em arquitetura. Sim. E quando é que foi o limite? Assim, não, vou parar de ganhar pão, de comprar o meu pão com arquitetura e vou assumir um novo trabalho, Por mais que as decisões sejam rápidas e que a vida se estruture muito rápido, em termos de decisão, mas o processo de desmame ele leva um tempo. Então acho que gastou aí uns 2 anos, uns 2 ou 3 anos para essa transição, sabe? Quando eu decidi fazer psicologia, já fazia muito tempo que eu não ficava sentado com um bumbum numa cadeira. E aí eu resolvi fazer qualquer concurso para treinar como seria ficar tanto tempo numa cadeira fazendo uma prova. E aí eu fiz o concurso para técnico administrativo da UFRN. Sem querer, passei. Passou. E aí foi a deixa, porque eu disse assim, bom, vou ter algo, vou ter uma grana aí, posso deixar a arquitetura e vou ter uma grana. E aí foi a época da graduação também, então misturou tudo. Eu entrei na graduação em psicologia, estava deixando a arquitetura, entrando na universidade como técnico administrativo, então isso tudo foi se reconfigurando assim ao longo de uns 2 ou 3 anos. Tu não chegou a trabalhar, atuar como psicólogo? Não, eu desisti do curso no meio do caminho. Não, nem te não formou. me formei. Aham. E tu acha que influenciou a transição, eu ia te perguntar só da arquitetura, mas da psicologia também, na dança e na yoga, teve influências Sim. do que tu aprendeu na arquitetura e do que tu aprendeu um pouquinho na psicologia? Sim. Quando eu comecei a atender como terapeuta, eu percebi, eu sou muito organizado, muito metódico. Isso para um arquiteto é muito bom, né? Então eu comecei a perceber como terapeuta que antes eu organizava variáveis e espaços ao redor das pessoas. E como terapeuta corporal, eu comecei a organizar isso de fora para dentro, digamos. Por exemplo, a medicina indiana, ela tem um jeito de ler suas características, ver o que é excessivo e ver o que está em falta e inserir elementos na sua vida que compense aquilo. Então eu inseria na vida das pessoas alguns hábitos alimentares, algumas atividades físicas, algumas práticas corporais, hábitos de rotina diária. A gente começa a organizar a vida da pessoa em termos de hábito, de comportamento, de alimentação. Então o que é isso se não um processo de organização também, né?
Então eu brincava, eu dizia para os meus clientes, eu não deixei de ser arquiteto, eu organizava o espaço fora e agora eu estou organizando um ambiente interno. Bonito, legal. E o yoga é isso também, cara. O yoga é isso também. E você criou uma nova maneira de trabalhar com o corpo, com a dança, que é o mover-se. Conta mais um pouquinho de como é que é isso. Sim, o mover-se ainda está sendo criado, né? Então falar do que está sendo criado é muito difícil, é muito desafiador. Mover-se, V maiúsculo, é ver-se enquanto se move. Eu acredito que a gente tem uma desconexão muito grande com o corpo. E quando eu coloco as pessoas para se moverem, não num lugar de performance, mas num lugar mesmo de habitar o seu corpo, de se colocar no mundo enquanto ser que tem um corpo, isso mexe com muita coisa nas pessoas. Isso coloca um espelho muito grande diante das pessoas para elas se verem e se auto-organizarem a partir disso. Então, mover-se é isso. É um jeito de fazer as pessoas entrarem em contato consigo através de gesto, de movimento, de corporeidade, de contato com o outro. Ainda estou criando, tá? Tem muitas influências de muitas coisas, ainda estou em processo de criação. Massa, tu trabalha com outros métodos também de terapia corporal, né? Tipo o Yoga Dance, o Kayut. É Kayut que fala? Kayut. Kayut Yoga. Como é que... Conta um pouquinho sobre eles também. O Yoga Dance é um método criado pela Fernanda Cunha. Esse método já tem uns 15 anos, mais ou menos. E é um jeito de unir a consciência plena, que hoje chama de Mindfulness. Ele une a consciência plena do yoga com a liberdade da dança. Então, Yoga Dance, muita gente pergunta, são posturas de yoga com música? São posturas de yoga dançando? O que é isso? O que é Yoga Dance? E, na verdade, eu diria que Yoga Dance é a consciência plena da tua liberdade. Consciência plena, yoga. Liberdade, dança. A consciência plena da sua liberdade. E é um processo bem estruturadinho, que tem uma playlist que faz uma onda musical, que tem a ver com as energias básicas da gente, né? Dos chakras, não sei se você já ouviu falar de chakras, que são centros energéticos, que vibram de maneira mais densa até a mais sutil. Então a playlist ela tem essa onda musical que leva você de um lugar bem quieto, bem calmo, bem pesado, bem tranquilo, bem estável, para um lugar super agitado e depois expansivo, e enfim. O Yoga Dance é isso, é um processo de higiene e de trabalho energético. O Kayut Yoga já é bem diferente, bastante diferente. Bastante. A primeira vez que eu pratico yoga há 23 anos e eu conheci o Kayut há 2 anos. A primeira vez que eu pratiquei Kayut, eu dizia, eu não estou fazendo, o que foi que vocês viram hoje de manhã, né? Eu não estou fazendo yoga, o que isso é yoga? Isso é mat pilates, isso é fisioterapia, isso é automassagem, isso é qualquer coisa, menos yoga. Eu não sei porque esse cara que criou isso chamou isso de yoga. Hoje eu sei, né? Mas naquela época eu dizia isso, porque a minha mente estava muito acostumada a yoga como performance, yoga como postura, yoga como execução pesada de movimentos para pessoas magras, jovens, alongadas, flexíveis, e não é nada disso. Então o Kayut Yoga ele foi criado num contexto de ajudar pessoas super machucadas a fazerem um trabalho de higiene articular. Na verdade, o Kayut Yoga ele recupera um yoga ancestral. Antes do yoga virar filosofia e religião, ele era uma prática corporal. Porque veio a Revolução Agrícola, nós éramos caçadores-coletores, que passávamos o dia inteiro no meio do mundo. De repente vem a Revolução Agrícola e diz assim, terreninho, casinha, familhinha, para aí. Vai plantar, fica quieto. Isso gera um corpo, isso gera resultados em um corpo que era super dinâmico e agora está parado. Naquela época, 6.000 anos atrás, parado. Então, naquela época já se via o seguinte, ou a gente cria um jeito de recuperar essa mobilidade que foi perdida, o homem vai sofrer muito. Isso é yoga ancestral, entende? Antes de ser namastê, filosofia, religião, isso é o yoga ancestral. Para tempos modernos, cara, o yoga foi criado por uma nação que nunca sentou em cadeira, que nasceu acocado, come acocado, senta no chão o dia inteiro. Nós nascemos em cadeira, nós temos outro quadril. Hoje em dia, então, nós nascemos em celular. O yoga não foi inventado para a gente. Então, o Kayut Yoga é um yoga ancestral, ou seja, uma prática corporal muito mais antiga que uma coisa que foi sistematizada por filosofia ou por religião,
para um corpo moderno. Ele tem um tum, tum. Isso faz toda a diferença e eu lhe convido a provar para você ver, porque é outra coisa. Então, o que é esse yoga hoje? Yoga é uma ferramenta para devolver para o teu corpo a potência que ele tem e que está perdida. Perdida por causa de carro, de cadeira, de computadores super confortáveis, de tênis confortáveis, de um mundo que se adapta a você e você não se adapta ao mundo, de um mundo que exige especialização de movimento e toda especialização ela gera desperdícios de adaptabilidade. Então nós estamos adoecidos, limitados e o Kayut Yoga é para recuperar a nossa potência. Massa, bom saber. Tem jeito. Tô precisando. E tu tem alguma experiência, alguma história de alguma aluno teu que tu viu, que tu presenciou uma transformação, né, nessa pessoa depois que começou a trabalhar essas terapias corporais? Nossa, aí tem muitos, né? Porque já tem uns 8 ou 10 anos que eu trabalho como terapeuta. Então tem muitos, inclusive no YouTube tem. Você procurar tudo junto assim, ó, se você digitar no Google, tudo junto, sem espaço, faça a sua dor dançar, vai cair num vídeo das mulheres que primeiro experimentaram uma transformação na sua vida com o método Mover-se, que naquela época não se chamava Mover-se, se chamava Faça a Sua Dor Dançar. Então ali tem depoimentos lindos, inclusive de arquitetas, amigas minhas que estavam lá, alunas, ex-alunas que estavam lá, sabe? Vale a pena ver isso. Realmente, hoje em dia, eu só quero fazer algo que entregue resultado. Eu não quero fazer algo que entregue sensação gostosinha, porque sensação gostosa tu quer ter hoje e não quer ter amanhã. Amanhã tu quer ter com um açaí, depois tu quer ter com uma torta de chocolate belga com café. Mas isso não traz resultado para a sua vida, isso é sensação gostosa. Então eu não quero com o Yoga Dance, ou com o Mover-se, ou com o Kayut Yoga estar entregando sensação gostosinha. Eu quero entregar resultado. E o que é resultado? É tu saber que não fazia uma coisa ontem e que hoje faz e você se sentir mais pleno e mais potente por isso, entende? Então tem muitos depoimentos, vamos encher esse YouTube aí de depoimentos. E como é que, como é que a dança, como é que tu te enxerga, como é que foi a tua transformação depois da dança? Como é que tu enxergava o Jefferson antes e como é que tu enxerga essa pessoa agora? O Jefferson antes era muito intimista demais, introspectivo, inseguro, se achava feio. E a dança, e quando eu olho para esse lugar onde a dança começou, o que primeiro me trouxe foi isso: o Jefferson é bonito. Ele tem um poder. As pessoas olham para ele. Foi uma construção, uma reconstrução de um ego, né, que estava ali perdidinho, né? Eu não vou nem dizer porque estava perdido, que isso dá outra entrevista, mas estava perdido, estava esmagado, estava pequenininho, estava contido. E a dança foi esse lugar de dizer assim, cara, tu é alguém no mundo, olha para isso. Pá! Hoje é um lugar diferente. Hoje a dança ocupa um lugar de limpeza, de higiene energética, mas também de alegria, de levar alegria para os outros, de compartilhar a potência da vida. Esse final de semana mesmo eu cheguei na casa de uns amigos e estavam todos eles no celular assistindo clipe. E aí eu afastei os móveis, botei dança, chamei para dançar e aquilo se transformou numa coisa tão gostosa que jamais seria a gente olhando para as telas, entende? E o que move o Jefferson hoje? Ixi. É uma pergunta difícil. Tem algum projeto, alguma coisa que tu ainda queira desenvolver? Ah, tem. Eu tenho sonhos bem grandes ainda, viu? Tô com 42, já tô me achando super velho. Mas o Kayut Yoga vai me dar poder para viver 100 anos com plena autonomia e vigor, para eu realizar alguns sonhos ainda. Cara, o que me move hoje é entregar resultados na vida das pessoas. Eu gosto muito de ver isso. Eu gosto muito de ver, de mostrar para as pessoas que a vida que elas têm é muito menor do que a vida que elas podem ter. A gente não tem noção do que a gente pode. É verdade. E a gente se conforma com uma vidinha pequena, sabe? Eu não estou falando de dinheiro.
Eu não tô falando eu tô falando até de corpo mesmo, coisas simples, sabe? A gente se limita com o diagnóstico de condromalácia, de ombro não sei o que lá. Não precisa. Não precisa. A gente se limita muito. Então, o que me traz mais felicidade, que me faz acordar, ir com garra para o mundo, é saber que eu vou mostrar para aquela pessoa que ela pode muito mais do que o diagnóstico limitante que lhe deram, sabe? Seja ele qual for. Adorei a conversa. Aprendi várias coisas que eu não sabia. E a gente agradece, o CAU Rio Grande do Norte agradece a tua presença, a tua disponibilidade de nos atender e de apresentar teus projetos e nos ensinar muita coisa. Tem alguma fala que tu queira fazer agora para encerrar? Eu gostaria de fazer um convite, né? Já que isso vai ficar registrado, acho que eu preciso nesse momento falar das minhas redes sociais, onde me encontrar, para que quem sinta o chamado chegue junto, né? Então hoje em dia eu tenho 2 Instagrams, ainda não tenho site, isso é um erro imenso, não façam isso. Mas é que eu estou esperando um pouco mais de robustez para ter um bom site. Então hoje em dia o meu trabalho com Kayut Yoga você acha no Instagram, Jeff, Corpo e Mente. E o meu trabalho com dança essencial você acha no Instagram, que se chama Mover-se com Jeff. Legal. Pronto, me procurem lá, sigam. Num lugar eu pauso e aquieto, no outro eu provoco e movo. Mas os dois com o mesmo sentido. Trazer potência e vitalidade, longevidade para as pessoas. Bom, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Esse programa fica gravado lá na nossa TV Cal, que é o nosso canal do YouTube, do CAU Rio Grande do Norte. E muito obrigado a todas e todos e até o próximo Mais Que Arquiteto.